Evangelho de João, capítulo 18, versículo 15 ao 27. Um divisor de águas na vida de Pedro. Eu vou ler do 15 ao 18, neste momento. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Entretanto, Pedro teve de ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a criada encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a jovem criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Pedro respondeu: eu não sou. Fazia frio, e os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira, esquentavam-se, e Pedro estava em pé entre eles, aquecendo-se também. Então nós já temos algo em comum aqui, que é o frio, só não temos a fogueira aqui no meio. Mas vocês lembram que a mensagem anterior falou que os guardas, a polícia lá dos judeus, foram até o jardim de Getsêmani e lá prenderam a Jesus. E Jesus se entregou voluntariamente. E os discípulos se espalharam. Mas Pedro e um outro discípulo acompanharam Jesus. Então Jesus preso, eles acompanharam. E Jesus foi levado para a casa do sumo sacerdote, Anás, naquele tempo. Então tinha o pátio da casa e a casa em si. E quando chegaram lá, como esse outro discípulo era bem conhecido do sumo sacerdote, ele conseguiu entrar, teve autorização para entrar na casa do sumo sacerdote. Pedro não, ficou de fora. Então esse outro discípulo, ele fala com o sumo sacerdote para pedir permissão para Pedro entrar também. E o sumo sacerdote dá permissão, que podia entrar na casa dele, no pátio pelo menos. Então João vai até a porteira, era uma criada, uma serva do sumo sacerdote, e ele diz: eu vim com autorização do seu patrão para você permitir que o meu colega entre. Aí ela: então pode entrar. Só que ela olha para Pedro: você é um seguidor de Jesus. E qual a resposta de Pedro? Não, eu não sou. E ali no pátio, Pedro fica ali no pátio, não sei onde estava o outro discípulo, mas a Bíblia mostra que Pedro ficou ali no pátio. Pode ser que o outro discípulo estivesse assistindo o interrogatório dentro da casa do sumo sacerdote, o interrogatório de Jesus, não sei. Mas Pedro ficou com os soldados e os servos do sumo sacerdote ali no pátio, ali fora. Estava frio, eles estavam com essa palavra encarangado, eles estavam todos encarangados. Agora você fica com frio e fica assim, está encarangado, Estavam lá se aquecendo no fogo, uma fogueira ali, e Pedro fica entre eles, esperando. O que vai acontecer com Jesus? Mas ele diz que ele não era seguidor de Jesus, mas ele estava lá. E o medo, que Pedro estava passando naquele momento. Pedro sempre foi aquele homem mais rústico. A gente percebe isso, Pescador, impetuoso, afoito, valente e às vezes até mesmo inconsequente. Pedro era um homem como todo homem, um pecador com suas particularidades. Irmãos, a gente precisa pensar assim, eu particularmente não devo pensar assim, porque existem aqueles que pensam que não são pecadores, Tem pessoas que pensam: não sou pecador. Mas existem aqueles que: não, eu reconheço que sou pecador, mas não tanto quanto. Uma pessoa que pensa assim, ela já é maior do que o outro pecador. Porque não existe não tanto quanto. Aos olhos de Deus todos somos pecadores
todos somos vistos como trapos de imundícia, nossos pecados. Então não existe assim, eu sou pecador, mas eu sou melhor do que o outro pecador. Não. Você é pecador igualzinho o outro. Eu sou pecador igualzinho o outro. E Pedro era assim, dessa forma. A diferença é que Pedro tinha pecados que outros não tinham. Essa é a nossa diferença. Eu tenho alguns pecados que você não tem. E vice-versa. Mas todos nós somos pecadores. É por isso que eu falei daquele hino ali do saudosismo, o que me lembrou, né, quando eu tinha 18 anos de idade, que eu entreguei a vida a Cristo, e poxa vida, Cristo lavou todos os meus pecados. Eu não fiquei pensando no pecado dos outros, no pecado da minha mãe, do meu pai, do meu irmão. Quando eu fui para a igreja, eu não fiquei cuidando do pecado dos outros também, meus irmãos, eu fiquei cuidando do meu pecado. Mas um dia Pedro teve um encontro com Jesus. Pedro se tornou amigo de Jesus. Não é verdade que Pedro era amigo de Jesus? Ele era amigo. Eu prezo muito por amizade. Eu penso que a Bíblia ensina isso. Tem pessoas que prezam por outras coisas, mas eu prezo muito por amizade, relacionamentos, bons relacionamentos. Eu penso que isso faz parte de uma boa união, de uma igreja unida. E Pedro era muito amigo de Jesus. Pedro andou com Jesus, Pedro comeu com Jesus, Pedro acampou com Jesus. Lembra lá no jardim de Getsêmani? Eles acampavam às vezes lá. Enfim, Pedro teve um relacionamento muito próximo e íntimo com Jesus. Veja aqui pelo menos, eu coloquei aqui duas circunstâncias de Pedro com Jesus. Pode abrir lá para acompanhar, Lucas 5, de 5 a 8. Lucas 5, de 5 a 8. É o seguinte, alguém pode ler bem alto, Lucas 5, de 5 a 8? Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Olha a experiência de Pedro com Jesus. Vocês conhecem esse texto? A pesca maravilhosa, né? O título colocado para esse texto, a pesca maravilhosa, o milagre que aconteceu aqui. Pedro, João e outros eram pescadores. Eles passaram a noite toda tentando pescar e nada. Jesus chega lá: Pedro, atira a rede lá. Senhor Jesus, a gente passou a noite inteira aqui e nada, mas só porque o Senhor está falando, eu vou fazer sim, vou obedecer. E o que acontece? Isso aqui. E daí eles começam a vir tanto peixe, mas tanto peixe, os meus olhos chegam a brilhar, né? Eu gosto de peixe, eu gosto de pescar e comer o peixe. Que eles tiveram que pedir para os outros colegas, estavam lá no outro barco: vem ajudar aqui, é tanto peixe vindo, que o barco estava começando a afundar, né? Tanto peixe, imagina quanto peixe. E quando eles se acalmaram, no versículo 8, na tradução King James, diz assim: diante de tamanho evento, diante de algo maravilhoso, Pedro nunca tinha visto algo assim, Simão se prostrou aos pés de Jesus. Agora você imagina Simão caindo aos pés de Jesus, e ele diz assim: se afasta de mim, porque eu sou homem pecador, eu não sou digno de ti. Olha a experiência que Pedro teve com Jesus. Se afasta de mim, fica longe de mim, o Senhor é santo, o Senhor é Deus e eu sou pecador. Nós devemos ter essa atitude, né? E a atitude também de Cristo falar assim: olha, faz isso, mas não vai dar certo, não tem como, porque Jesus disse para Pedro: lança as redes ali. Mas a noite inteira eu estou lançando. Pode lançar, tá, vou te obedecer, Deus. Outra experiência de Pedro com Jesus.
Mateus 14, 25 a 31. Outra pessoa pode ler bem alto, por favor? Mateus 14, 25 a 31. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados do medo, gritaram. É o 27? Até o 31. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E vendo, disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem que pequena fé, por que duvidaste? Muito bem, eu acho que até esse ponto Jesus não tinha ensinado que não existia fantasmas ainda, né? Porque o que eles viram era real. Eles viram um vulto no meio da noite ali. E era real, porque era Jesus. Mas eles não reconheceram Jesus, mas viram. Mas eles nunca viram alguém andando sobre as águas. É um fantasma. E o pavor e o medo? O que nós vamos fazer? Tem que correr, né? Porque a gente vai lutar com o fantasma, ele é invisível. Mas Jesus diz assim, e eles gritavam: é um fantasma, e gritavam de medo ainda, diz, né? E Jesus diz: calma, tem de bom ânimo, sou eu, não temam, não fiquem com medo. E Pedro, impetuoso, afoito, consequente: Senhor, se és tu. Então eles ainda não reconheceram, mas ouviram a voz de Jesus, mas não viram com os olhos. Eu quero ver com os olhos, né? Igual Tomé. Se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Pedro era corajoso demais, né? E Jesus disse: vem. Agora eu vou ter que ir. Mas Pedro, ele nem pensava para falar, né? Ele pegou e foi. E ele foi e começou a andar sobre as águas. Mas daqui a pouco, né, por causa das ondas e tudo, ele começou a duvidar e começou a afundar. Interessante que não afundou assim, né? Uma hora para outra. Se fosse, eu ia afundar, né? Igual uma moeda, assim, né? Ele não. Ele começou a submergir, não submergiu de uma vez só, começou a afundar. Olha que interessante, né? Que aconteceu aqui, né? Então ele lá sobre as águas e começou a afundar. E começou a gritar: Senhor, é como uma areia movediça, né? Me ajuda, por favor, me salva. E Jesus então ajuda ele. Duas experiências maravilhosas de Pedro. Você lembra de alguma outra? Quando eu pensei em experiências de Pedro com Jesus, eu lembrei dessas duas. Mas tem outras, né? Mas essas duas vêm à nossa mente. Mas Pedro ainda precisava passar por um momento dramático em sua vida para que ele levasse sua nova vida em Cristo de forma mais séria. Ele precisava de um divisor de águas na sua vida. Vocês entendem essa expressão, divisor de águas na minha vida, né? Um novo começo, algo assim, uma nova etapa da minha vida. Não bastava apenas ele conhecer e andar com Jesus. Pedro precisava se arrepender profundamente e amargamente por ter ofendido o seu amado Senhor Jesus Cristo. Porque Pedro teve essas experiências maravilhosas aqui. Ele andou sobre as águas, Jesus socorreu ele. No primeiro texto ali, sobre a pesca maravilhosa, ele reconheceu que não era digno. Mas Pedro ainda precisava de um divisor de águas, porque apesar de Pedro estar andando com Jesus e ter reconhecido tudo isso, ele ainda continuava impetuoso, afoito, ele ainda não havia mudado. Havia algo ainda nele que ele continuava vivendo uma vida inconsequente, ele não levava muito a sério. Por quê? Ele não acabou de negar Jesus aqui no nosso texto? Essas coisas aconteceram depois de ele negar Jesus. Ele passou por essas experiências maravilhosas. Isso mostra que experiência não vale muita coisa. O que vale é consciência, eu estar consciente de realmente quem eu sou e quem Cristo é. Aí sim eu começo
viver a vida cristã de forma a fazer certos sacrifícios. Até aqui, Pedro não fazia tantos sacrifícios. Ele não negou Jesus? Mas a gente, depois de Atos 2 ali, Pedro, ele não fazia sacrifícios? Ele não corria risco? Ele não foi preso? Feliz da vida, quer dizer, ele, claro, estava sofrendo, mas ele disse, eu fui preso por causa do nome de Jesus, isso é maravilhoso. Pedro colocou sua vida em risco pregando o Evangelho para os judeus. Pedro, quando escreve as suas duas cartas, vocês perceberam como ele escreve? Mais carinhosamente, mais afetuosamente, um homem mais maduro. Atos mesmo, mesmo no início do ministério de Pedro, ele era mais corajoso, mas ainda ele já era mais consciente, mais sério. Mas antes disso, Pedro nega Jesus. Não, eu não sou. Eu não sou dele, eu não sou não. Lá depois de Atos 2, Pedro negava Jesus. O que Pedro e João disseram? Quando os judeus, né, as autoridades falaram para ele, nós vamos soltar vocês, e as autoridades soltaram ele por causa do medo do povo, né? Mas não fale mais no nome. O que eles disseram? Pedro nega Jesus aqui, e depois ele diz, olha, importa mais obedecer a Deus do que os homens. Puxa, João estava nessa também, mas se João não tivesse nessa, provavelmente ele ia cutucar Pedro, fica quieto, eles estão soltando nós, vai falar isso, eles vão colocar nós de volta na cadeia. Não, João não fez isso, porque João também tinha uma fé bem firmada com Cristo. Mas Pedro, tudo bem se me colocar de volta na cadeia, mas eu não vou negar o nome de Cristo. Importa obedecer a Cristo. Mas aqui não. Aqui Pedro nega Cristo. Vai lá para Lucas 22, 31 a 34. Outra pessoa, por favor, bem alto, pode ler? Lucas 22, 31 a 34. Disse também o Senhor: Simão, eis que Satanás vos pediu para vos andar no trilho, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a aflição e a morte. Mas ele disse: Diga, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Simão, eis que Satanás já recebeu autorização. Satanás precisa de autorização para mexer com as nossas vidas, para vos peneirar como trigo, peneirar a fé dele. Entretanto, eu roguei por ti, Simão. Jesus Cristo intercedeu por Pedro, para que a tua fé não se esgote, para que a tua fé não chegue ao limite. Pois quando te converteres, fortalece os teus irmãos, ajuda eles. E Pedro, olha Pedro, Senhor, estou pronto para ir contigo, até para a prisão, quanto para a morte. E quando a criada diz, tu era um deles, não, eu não era. Não estava pronto para ir para a prisão, nem para a morte. Depois de Atos 2, Pedro estava pronto para os dois, né? Pedro foi levado para Roma e morto. E Jesus diz assim, eu te asseguro, Pedro, eu tenho certeza, o que eu estou falando é com certeza. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Então aqui Pedro já era convertido, tá? Sua fé seria provada por permissão de Deus. E essa conversão do versículo 32 não se refere à conversão para a salvação, já era salvo, mas uma conversão para Cristo, por ter se afastado dele depois da salvação. Depois da salvação, Pedro se afastou de Cristo e ele precisava voltar a Cristo. E é isso que Cristo está falando. Depois que você voltar a mim, você se arrepender amargamente, aí você então vai e fortalece os seus irmãos, ajuda os teus irmãos, edifica a igreja. Neste texto aqui nós temos 3 episódios, ou 3 momentos. Primeiro, a primeira negação de Pedro. No texto que nós lemos, o primeiro texto lá, João 18, de 1 a
de 1 a 14, né? Deve ser isso. João 18, de 15 a 27, desculpa, de 15 a 27. Então nós temos nesse texto, o texto principal, né, não os outros textos que vocês leram, 3 momentos. A primeira, a negação de Pedro, depois nós temos o interrogatório de Jesus e por último a segunda negação de Pedro. Poxa, por que João ele começou com a negação de Pedro, depois foi lá para o interrogatório de Jesus, depois voltou para a negação, segunda negação de Pedro, né? Isso é interessante porque parece que Pedro faz um contraste entre Jesus e Pedro. É João, né, que escreveu, faz um contraste entre o momento de Pedro e o momento de Jesus. E o primeiro contraste, nós já lemos do 15 ao 18. O primeiro contraste é que Pedro diz: eu não sou. E o que Jesus diz no Evangelho de João? Eu sou o pão da vida. Eu sou a porta. Eu sou a luz do mundo. E Pedro diz: eu não sou. Provavelmente esse outro discípulo era João, tá? E ele tinha parentes que conheciam, né? João tinha parentes atrás que foram sacerdotes, então provavelmente ele conhecia, né, Anás, o sumo sacerdote. E foi, então, se foi João, esse outro discípulo, e é quase com certeza que seja, porque geralmente quando João escreve, ele não gosta de se identificar, tanto nas cartas como aqui no Evangelho. Ele diz o discípulo amado, o outro, aquele. Os outros já não. Paulo diz eu, Paulo e Timóteo, Pedro também, né? Ele não. João, fulano de tal, provavelmente era ele. Então, provavelmente era ele que conseguiu autorização para deixar Pedro entrar no pátio da casa do sumo sacerdote. E na entrada de Pedro do pátio, a moça, que era porteira, então faz a seguinte pergunta para Pedro: não és tu também um dos discípulos desse homem? E Pedro responde enfaticamente: eu não sou. E a resposta de Pedro contrasta com o que Jesus disse por várias vezes nesse mesmo Evangelho, Evangelho de João. Então Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão da vida. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Mas Pedro diz: eu não sou. E depois de negar que era um seguidor de Jesus, Pedro fica, né, entre os soldados se aquecendo do frio, como se nada tivesse acontecido, como se tudo tivesse normal. Ele fica lá, esperando aqui. Então, irmãos, nós precisamos cuidar e vigiar, para não pensarmos que a vida é normal. E a vida que o mundo deseja que vivamos é normal. Infelizmente, muitas vezes nós como crentes, a igreja, ela adota para si princípios que são seculares. Muitas pessoas até adotam a questão de trabalho, tem que trabalhar é bom, sim, é bíblico. Mas tem crentes colocando o trabalho como um ídolo em seu coração, e a sua vida espiritual está estrachinada. A sua comunhão com Deus está como Pedro, longe. Conhecem Jesus, andam com Jesus, mas dizem: não, eu não sou. Então, irmãos, precisamos cuidar para que não nos acostumamos a viver secularmente. Precisamos criar em nossos corações um alerta, um sinal vermelho, uma sirene de que algo pode estar errado. Vocês já entraram em metalúrgicas, empresas que tem aquelas sirenes em máquinas, quando acontece alguma coisa, liga, apita? A gente deveria ter aquilo em nossas vidas. Porque se nós não tivermos aquilo, irmãos, nós vamos entrar num poço sem fundo, numa espiral para baixo, e nós vamos nos acostumar com o mundo. Foi natural para Pedro mentir naquele momento. Foi bem natural, a gente percebe, né? Ele mentiu com naturalidade. Não, eu não sou. Porque depois ele ficou ali se aquentando com o soldado, sem nada, está tudo normal. Pedro, você já teve situações em que você foi posto à prova e você ficou pensando: poxa, se eu falar isso, é
mentira. Mas se eu falar a verdade, eu vou ter consequências. É a mesma coisa com Pedro aqui, só que ele nem pensou nisso. Pedro ele não pensou assim, ó, se eu falar que sou discípulo, vai ter consequências para mim. Se eu falar que não sou, não vai ter nenhuma consequência, eu vou ficar na boa aqui, de boa, tudo. Pedro nem pensou nisso. És tu daqueles? Não, eu não sou. Porque Pedro estava tão acostumado com o pecado, com o mundo, com o secular, que foi natural para ele viver daquele jeito. Então, irmãos, não sejamos assim, acostumados, dessa forma. Se acontecer alguma coisa, a gente, vamos pensar, não, poxa vida e tudo, e daí você toma a decisão, mas toma a decisão correta. Foi natural para Pedro mentir naquele momento. O homem sem Deus, ou o homem longe de Deus, age dessa maneira. E os cristãos também podem ter o costume de fazer isso. Mas precisamos mudar nossas vidas de forma a não termos as práticas de antes, como normais e como naturais em nossas práticas, depois que nós conhecemos a Cristo. Nós precisamos ser como Pedro depois do divisor de águas em sua vida. Nós vamos ver esse divisor de água. Depois, Pedro foi um homem fiel, forte, um homem cheio do Espírito Santo, um homem vivendo piedosamente em santidade. Ele vivia. Então assim, irmãos, nós nunca vamos conseguir viver como Pedro depois de Atos 2, depois do divisor de água, não é nem Atos 2, é que Atos 2 ele começa a praticar o seu ministério, né? Mas aqui mesmo, esse texto que nós lemos, de João 18 a 15, 27, aqui é o divisor de águas, a negação de Pedro, o divisor de águas. Nós vamos ver. Então, não tenhamos nós justiça própria. Vai ser a pior coisa que tem para a sua vida, ter justiça própria. Eu não faço por causa dele, por causa do outro. Né? Eu não faço porque a igreja é assim, porque o pastor é assado, porque aquele irmão é assim. Irmão, eu preciso ir no espelho, olhar para mim no espelho e dizer, eu não faço por causa dessa pessoa no espelho. Não é por causa da igreja, não é por causa do irmão, da irmã, da liderança, não, é por causa que eu não presto. Eu sou indigno de ter Cristo. Quem tem justiça própria provavelmente não tem salvação. Porque a salvação vem da justiça de Cristo, porque Ele é santo. Então pense sobre isso. Nós precisamos ser como Pedro depois do divisor de águas. Quando você enfrenta problemas em sua vida, sua primeira reação é a de agir como um pecador ou de agir corretamente, de forma que agrade a Deus? É agir no pecado ou não? Agora versículos 19 a 24. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus, agora João muda, né? João muda aqui, interrogou a Jesus sobre seus discípulos e sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo. Eu ensinei frequentemente nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta àqueles que me ouviram o que lhes falei. Eles bem sabem o que eu disse. Assim que Jesus disse isso, um dos guardas que ali estava bateu-lhe fortemente no rosto, provavelmente com a mão aberta, né? Com a palma da mão, com a palma da mão, dizendo: isso é maneira de responder ao sumo sacerdote? E Jesus respondeu ao guarda: se eu disse algo de mal, revela o mal, mas se disse a verdade, por que me agrediste? Ou seja, Jesus não foi mal educado com o sumo sacerdote, com a autoridade. Jesus não foi de forma nenhuma aqui, porque Jesus ele confrontou o guarda. Se eu desrespeitei a autoridade, então revela. E o guarda não revelou. O guarda não disse, não, é que tu fez assim, tu desrespeitou porque tu fez assim. Então revela, fala. E o guarda não conseguiu. O guarda quis bater nele porque quis bater. E o versículo 24, sendo assim, Anás mandou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. O interrogatório então de Jesus tinha dois objetivos: saber o tamanho de seus seguidores e saber quem Jesus dizia ser. Pedro negou ser um seguidor de Jesus.
Aqui Jesus não nega ser Deus. Ele não nega ser quem ele realmente era. Jesus afirma abertamente que ele não escondia nada, que ele não fez nada às escuras, que ele foi honesto e franco. Nesse interrogatório, Jesus não diz claramente e de suas próprias palavras que ele era Deus, mas mais adiante ele fala. Mas nesse primeiro momento, ele apela para as testemunhas que ouviram dos seus ensinamentos. Pergunta, está em aberto, não fiz nada escondido. O que Jesus estava querendo dizer? Eu não sou aquelas pessoas que se levantam contra o governo, né? Eu não sou desses. Eu fiz tudo abertamente, eu não me escondi fazendo as escuras. Eu fiz tudo abertamente. Então nós temos aqui um exemplo que devemos seguir. Nem tudo precisamos mostrar num dado momento, porque pode ainda não ser o tempo correto, pode ser um momento nebuloso para nós, e precisamos da sabedoria vinda do alto, mas sempre devemos ser honestos e francos, como foi Jesus, nas suas palavras, principalmente em relação em quem somos. Você tem coragem de ser honesto e dizer quem você é, se a situação pedir isso? Você já teve vergonha de demonstrar que você era um cristão? Que você pertencia à Igreja Batista? Que você era um seguidor de Jesus Cristo? Eu já passei por momentos assim na minha vida. Mas talvez você nunca tenha ficado com vergonha de falar sobre suas conquistas, sobre seus talentos, sobre suas posses, né? Eu sou isso, eu tenho isso, eu alcancei isso. A gente não fica com vergonha dessas coisas. Por quê? Porque o mundo quer ouvir essas coisas, né? Mas de repente a gente já passou por momentos de ficar com vergonha de dizer que era um seguidor de Cristo, que era um cristão. Eu particularmente já passei por isso. Sim, irmãos, muitas vezes agimos como Pedro, mas o nosso exemplo deve ser o de seguir Cristo em franqueza, honestidade e verdade. Maurice escreveu o seguinte: Jesus afirmou que sempre ensinou abertamente. Ele não promoveu a sedição secretamente. Ele não tinha nenhum ensinamento secreto a esconder. Obviamente, ele não estava negando o que havia ensinado aos seus discípulos em particular. Ele estava assegurando a Anás que seus ensinamentos não eram subversivos, essa palavra que eu queria antes, subversivo, né? Ele não estava sendo subversivo. Ele não tinha dois tipos de ensino, um inofensivo para as multidões e outro revolucionário, essa era outra palavra, né? Como Che Guevara, né? Para os seus discípulos. Ele convidou Anás a questionar seus ouvintes, não apenas seus discípulos, para determinar se ele realmente havia ensinado alguma coisa pela qual alguém pudesse acusá-lo de ser desleal. Então, não, pergunta para eles. Eles vão te responder se eu estou ensinando algo contra vocês ou o governo romano. A gente sabe que os líderes judeus não queriam saber disso, né? Então, irmãos, há lugares neste mundo em que nossos irmãos em Cristo precisam anunciar a Jesus secretamente. Há lugares assim. Não adianta. Porque senão eles serão presos, serão torturados, até mortos. E eles, de certa forma, não devem se expor tanto assim, porque senão não sobra cristão nenhum naquele lugar para continuar pregando o Evangelho. Alguns, eu penso que Deus ele dá coragem suficiente para que eles se exponham e sejam presos e mortos, para que o testemunho do Evangelho continue firme. Olha, mesmo apesar da tribulação, da tortura, da prisão e da morte, ele não negou a fé. Mas outros, eu creio que Deus dá sabedoria para que eles continuem fazendo, não se expondo tanto, para que o Evangelho continue crescendo, para que pessoas, Coreia do Norte, né? A gente teve um vídeo há pouco tempo ali no grupo, e outros países, Eritreia também, um país terrível, na África. Então, eu até creio que muitos crentes, muitos irmãos nossos, nesses lugares, até desejam a morte. Porque a morte para eles deve ser um alívio da perseguição. Como Paulo. Lembra que Paulo desejava partir?
Ele disse: eu desejo partir, eu só permaneço aqui por causa da igreja de Cristo. Por isso que a igreja é importante, o corpo de Cristo é importante. Irmão, nós precisamos fazer uma aliança com Deus e conosco, aliança de nos mantermos unidos. Que aliança que precisamos fazer? Eliminar qualquer fofoca, eliminar murmuração, eliminar divisão, eliminar discórdia. Nós precisamos eliminar isso. Se há crentes que querem fazer isso, nós convidamos ele, vá para uma outra igreja que gosta disso, mas a nossa não gosta. Até seria bom termos, nos nossos murais: nossa igreja tem uma aliança entre nós não murmuramos, nós não fofocamos, nós não criamos discórdia. Seria bom, colocar no mural para a gente sempre lembrar, eu lembrar e você lembrar, nossas famílias e nossa igreja não fazer essas coisas. Porque Paulo, ele sabia que era muito difícil viver nesse mundo. Ele disse que ele desejava partir, mas por causa da igreja, de edificar a igreja, de ajudar a igreja, ele ficava. Então eu creio que esses irmãos nossos que estão na Coreia do Norte, Eritreia e outros países, eles desejam a morte. Eu acho que eles desejam, porque deve ser um alívio para eles. Mas por obediência a Cristo, eu creio que eles continuam vivos, eles não se expõem, porque eles podiam se expor: eu vou acabar com isso, vou me expor para o governo norte-coreano, e ele vai me prender, e vou me expor mais ainda, daí eles me batem, me torturam e me matam, e daí eu vou para agora. Acho que eles só não fazem isso porque eles sabem que há uma igreja lá que precisa da ajuda deles, há cristãos novos que precisam da ajuda deles, e eles permanecem. Irmãos, pensem nisso. Nós temos liberdade de anunciar e de viver o Evangelho no Brasil. Então não seja um crente secreto, não tenha vergonha de dizer quem você é e de viver francamente o cristianismo. E última parte do texto, 25 a 27. Enquanto isso, Pedro estava em pé, se aquecendo, quando alguém lhe perguntou: não és tu também um dos discípulos dele? Pedro nega, dizendo: não, eu não sou. Segunda vez Pedro nega. Um dos criados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro havia decepado a orelha, perguntou: não te vi no olival com ele? Lembra quem era Malco, o parente, E o 27, mais uma vez Pedro negou, e naquele exato momento um galo cantou. Terceira vez então Pedro nega. Então a segunda vez alguém lá perguntou: não é tu? Então a primeira vez o criado, a segunda vez alguém aqui, e a terceira vez o parente de Malco. E Pedro nega as 3 vezes. Então agora que João fez um contraste entre a atitude de Pedro e de Jesus, ele volta a escrever sobre o desfecho da vida de Pedro nessa história. Nós temos aqui a segunda e terceira negação de Pedro. Perceba que enquanto Jesus estava sendo interrogado na casa do sumo sacerdote, Pedro estava se aquecendo na fogueira com os demais, e a outra pessoa pergunta a Pedro se ele não era um dos discípulos de Jesus, e mais uma vez Pedro nega, dizendo: não, eu não sou. Ouça como Mateus e Marcos, eles descreveram a resposta de Pedro, Aqui nós tivemos João descrevendo. Mateus 26,70 diz assim: ele, entretanto, negou Jesus perante todos os presentes, declarando: não sei do que falas. Mateus 26,72, mas Pedro, sob juramento, ele jurou, Pedro jurou, o negou uma vez mais, afirmando: não conheço tal indivíduo. Não conhece indivíduo aí, não conheço esse marginal, esse bandido aí, Não sei se é isso que ele falou, não conheço tal pessoa. Marcos 14,68a, todavia ele o negou, assegurando: não o conheço, nem ao menos sei do que estás falando. Olha a coragem de Pedro. Marcos 14,70 e 71, porém uma vez mais ele o negou, e pouco tempo mais tarde, com os que estavam sentados ali perto, identificaram Pedro: com toda a certeza tu és um deles, pois és galileu também. Pedro começou a amaldiçoar-se e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. Tudo isso mostra a dureza do coração de um homem com medo de sofrer por ser identificado com Cristo.
por causa de um coração duro e insensível com os propósitos divinos. Alguém que se preocupava mais com sua estabilidade e conforto emocional e físico do que perder tudo isso por se identificar com Cristo. Mas tudo isso iria mudar. Deus estava preparando todas essas circunstâncias para que Pedro viesse a se arrepender verdadeiramente, chorando amargamente. Ouça Lucas 22, 61 e 62. E aconteceu que o Senhor encontrou-se com Pedro e o olhou diretamente nos olhos. Lucas fala isso. Lembra que Anás mandou amarrar então Jesus e levar para outro lugar, ali no texto que a gente viu? Provavelmente Jesus passou com os soldados amarrados, onde Pedro estava se aquentando. E nesse momento, Lucas, ele descreve que Jesus olhou para Pedro e Pedro olhou para Jesus. Pedro lá no fogo, se aquentando no quentinho, e Jesus amarrado, com o rosto vermelho, porque levou uma bofetada, né? Jesus olha para Pedro, só olha, e Pedro olha para Jesus. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe havia predito: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Imagina, Pedro disse: Senhor, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. E Jesus disse: eu vou te falar uma coisa com certeza, é certeza que eu vou te falar, você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Eu sou crente forte, nem preciso ir na igreja, nem preciso de igreja, nem de irmão, nem nada, né? Eu sou autossuficiente. E aconteceu que o Senhor encontrou-se com Pedro e olhou diretamente nos olhos. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe havia predito: antes que o galo cante, hoje tu me negarás 3 vezes. Então Pedro, versículo 62, se retirou dali e chorou amargamente. Era o que restava para Pedro. Marcos 14, 72 fala um pouquinho diferente. E em seguida o galo cantou pela 2ª vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E percebendo o que fizera, caiu em profundo pranto. Aqui nós encontramos o divisor de águas na vida de Pedro, o qual foi Deus quem o levou para esse estágio em sua vida, para que Pedro viesse a cair em si e se arrepender verdadeiramente. Deus preparou tudo isso na vida de Pedro. Depois desse episódio, Pedro nunca foi mais o mesmo. Daqui em diante, Pedro foi um homem corajoso, forte, destemido, humilde, manso, dedicado à obra de Deus. Daqui em diante, Pedro se sacrificou muito por Cristo, nunca mais deixou de se identificar com Cristo, foi preso, foi torturado por esse nome, arriscou a vida, mas nunca mais negou o nome do Senhor. Irmãos, todos nós precisamos de divisores de águas em nossas vidas. Todos nós precisamos de um ou mais momentos de arrependimento verdadeiros, de chorar amargamente. A maneira que estamos vivendo, o que estamos falando, o que estamos vendo, o que estamos pensando. Como estamos pensando. Precisamos de arrependimentos verdadeiros em nossas vidas, para que possamos dali em diante ter uma vida mais dedicada